Boa noite a todos. Eu me chamo Valdemir. Tenho 48 anos. Mas o que vou relatar aqui não aconteceu comigo, e sim com meu finado avô. Isso no Mato Grosso. Prepare-se para ouvir uma verdadeira história de terror. Irei contar esse relato aqui como se fosse meu próprio avô contando. Pois bem, vamos ao relato. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Anselmo. E essa história aconteceu comigo quando eu tinha meus 22 anos. Vou contar para vocês uma história que eu contei para poucas pessoas. É a história de um padre que virava lobisomem. E na minha curiosidade eu acabei descobrindo esse segredo dele. Pois bem, vamos ao relato. Nessa época, as igrejas, quando ia mudar os padres, logo avisavam que ia sair aquele padre por estar tantos anos ali na igreja e depois vinha outro para ficar no seu lugar para ficar mais tantos anos. Acredito eu que até hoje é assim. Mas como eu morava ali nos interiores do Mato Grosso, ali nos interiorzão mesmo, então as coisas eram mais difíceis, principalmente nessa época. Quando saía um padre, demorava de 15 a 20 dias, às vezes até um mês para vir um próximo para a igreja. Só que uma coisa estranha já me deixou assim com muita curiosidade desde os primeiros dias. Quando saiu o padre, que já estava bem de idade, para vir outro, não demorou 3 dias, aproximadamente, já chegou outro padre na igreja. Um homem alto, magro, bem sinistro. Um homem bem estranho de poucas conversas. E com um olhar sombrio que, quando encarava a gente assim, olho a olho, eu não me sentia bem, ficava incomodado. E cada missa que tinha, cada evento que tinha, a suspeita sobre aquele homem só aumentava na minha cabeça. Às vezes eu achava que eu estava ficando louco. Até que o tempo foi passando, e ali conversando com alguns amigos, contei das minhas curiosidades. E eles falaram para mim também que desconfiava também daquele padre, pelo tempo dele ter chegado tão rápido ali, porque geralmente demorava muito para vir outro padre, como eu falei no começo do relato. E ali, passando-se o tempo, tinha uma missa na sexta-feira. Não me recordo de que era essa missa, mas era uma missa que ia demorar um pouco. E naquela noite, eu não quis ir para a missa, não quis ir para a igreja. Mas todos ali da minha família foram. Quando chegou ali, perto do horário de terminar a missa, eu ali matutando em casa, minha curiosidade falando mais alto, eu pensei, hoje eu vou ver o que esse padre faz. Se ele realmente é um padre mesmo. Porque eu comecei a perceber que alguns dias assim depois que tinha alguma coisa na igreja, ele dava uma disfarçada por ali e simplesmente sumia. As pessoas não ligavam porque achavam que ele ia para casa dele ou pro salão paroquial, essas coisas. E eu fui bem de mansinho, fiquei ali um pouco longe da igreja, só observando. E ali por volta de umas 9h40 acabou aquela missa. E de repente eu vi aquele padre saindo lá por fora na porta de trás da igreja. E foi andando rapidamente até sua casa. E eu fui seguindo. Seguindo. Até que ele entrou na casa rapidamente, eu percebi que ele estava meio inquieto. Não demorou uns 4 minutos. Ele já saiu lá pelos fundos da casa. Já tinha tirado todas aquela batina toda, ele estava praticamente com roupa normal. E foi andando assim em direção a um lugar escuro que tinha ali. E eu fui seguindo ele, sempre querendo ver até onde que ele ia. Se eu soubesse o medo que eu ia passar, jamais eu tinha
feito aquilo. Mas como eu falei, minha curiosidade falou mais alto. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E ali, eu sabia que se eu chamasse alguém para ir comigo, ninguém ia querer ir. Aquele padre foi andando, se embrenhou no mato, que tinha ali a 1 quilômetro, mais ou menos, das casas. E eu fui seguindo. Quando cheguei assim, uns 500 metros dele, e detalhe, tava naquelas noites de lua cheia, então eu tinha bastante visão de onde ele estava. Eu percebi que ele chegou bem embaixo de uma árvore, e ali embaixo daquela árvore era bem limpo mesmo. Ele tirou rapidamente aquela roupa, deixou pendurado num galho, e ali numa rapidez muito grande ele se ajoelhou, começou a olhar para a lua, e começou a rolar no chão e falava umas coisas muito estranhas, que eu tentava de todo jeito ouvir, mas não consegui. E ali eu percebi que a sua voz começou a ficar muito grossa, muito diferente, quando ele começava a falar as coisas estranhas e gritar. Ali nem bobo nem nada, eu já sabia, por essa época se falar muito no lobisomem, eu já sabia que ele estava se transformando naquela criatura. E sem pensar duas vezes, eu saí correndo disparado, morrendo de medo. Saí correndo ali, perna para quem te quero. Quando eu já tinha chegado ali num determinado local daquela estrada ali, que já estava tendo a visão das casas e da igreja, eu percebi que algo muito pesado vinha correndo e fazendo uns barulhos muito estranhos, como se estivesse batendo umas grandes orelhas assim, uma na outra. Parecia uma pessoa quando tá batendo palma. Ali meu coração estava quase saindo pela boca já. E corri, quando eu vi que aquele lobisomem ia me alcançar, eu comecei a gritar pedindo socorro. Isso já era umas 10h10, 10h15, no máximo 10h20 da noite. Não era tão tarde. Mas por ser interior, já estava meio que um deserto ali. As pessoas já tinham tudo para suas casas. Eu sei que eu gritando pedindo socorro, socorro. E ali as pessoas, no máximo 2 ou 3 que estavam ali, por muita sorte, viram meu desespero e já foram ao meu encontro, saber o que estava acontecendo. E ali, quando eu olhei para trás para falar o que estava, olhar para ver se ele estava vindo, aquela criatura já estava retornando para a escuridão. Mas por muita sorte minha, para não sair como mentiroso, como louco, um homem que estava ali escorado na árvore, fumando um cigarro, ele apontou com os olhos arregalados e falou: é um lobisomem, é um lobisomem. Ainda bem que ele falou isso, para confirmar minha história. E ali as pessoas fixaram os olhos e conseguiram ainda ver, como a lua estava muito cheia, conseguiram ver aquele monstro se movimentando na escuridão e sumindo. E ali, sem pensar 2 vezes, eu contei para eles que quem se transformar naquela criatura. E todos ali começaram a ficar muito curiosos, começou a sair o falatório, começaram a ficar muito revoltados e falaram que ia pegar ele. Mas quem disse que aquele padre voltou? Ele sabia que eu tinha descobrido seu segredo. Depois, o curioso, depois que ele sumiu, ficou aí uns 2, 3 semanas, nunca mais vimos nem sinal daquele homem. O verdadeiro padre que ia vir para aquela capela chegou, sem saber de nada que estava acontecendo. Então, para resumir esse relato, para vocês entenderem, aquele homem nem padre era, para falar a verdade. Eu deduzi isso. Ou se ele era padre mesmo, ele tinha uma maldição muito diabólica que carregava com ele. Então ele usou esse método que precisava de um padre ali e chegou para fazer suas arruaças na cidade, fazer suas vítimas. Mas graças a Deus acabou dando tudo certo. Pois bem, pessoal, esse relato aí que meu finado avô sempre nos contava, e eu quis contar como se fossem as suas próprias palavras mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico imaginando até hoje o terror que meu avô passou naquela noite. Boa noite. Aí, galerinha, mais um super relato aí pra vocês nessa noite de sábado.
super abraço aí, boa noite a todos do Lendas Sobrenaturais.28. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Boa noite. E cuidado com o lobisomem.